Fala aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito prazer. Se você não me conhece, meu nome é Meramato Coelho, sou analista CNPI e quase 9 anos aí de jornada dentro do mercado financeiro, operando meu dinheiro, estudando sobre mercado e também compartilhando o meu conhecimento dentro das nossas comunidades. E hoje eu quero falar com você uma operação que a gente fez dentro do mercado de opções, dentro aqui do mercado brasileiro. E essa operação deixou aqui um insight muito valioso para eu trazer aqui para você esse vídeo, tanto na parte de análise técnica, tanto também na parte de resiliência, digamos assim, dentro do mercado. Foi uma operação que ela durou quase um mês e a gente saiu com um lucro muito legal para os nossos assinantes e alunos. E eu quero também compartilhar como você pode balizar os seus trades de acordo com esse pensamento que eu vou compartilhar aqui com você. Então eu vou compartilhar aqui primeiro, pessoal, a nossa tela do Profit. A operação que a gente fez foi aqui em Braskem. Esse papel que na sexta-feira aqui caiu 14,81%, e aqui eu classifiquei os nossos pontos de entrada dentro dessa operação. E as nossas entradas dentro da nossa comunidade, principalmente dentro da sala de sinais, elas são mandadas dessa forma aqui, onde eu mando para você exatamente quando sair e quando também entrar dentro da operação. E aqui, pessoal, olha essa operação de Braskem. Nós fizemos duas entradas dentro dela e é isso que eu quero conversar com você hoje aqui e como isso pode te ajudar. A nossa primeira entrada, pessoal, foi aqui no dia 1º de setembro, é onde está essa setinha minha vermelha aqui. Foi a nossa primeira entrada. E depois, no dia 18, nós renovamos a entrada, onde tem essa seta vermelha aqui também. E aí, muito importante, pessoal, o que fez a gente tomar esse tipo de operação e eu recomendar isso de forma oficial para os nossos assinantes? Quando eu tiro o zoom do gráfico aqui em Braskem, eu vejo uma grande tendência de baixa, né? Uma tendência de baixa muito aguda. E essa tendência de baixa, pessoal, ela é caracterizada por topos e fundos descendentes, onde a gente vê aqui no fractal maior. O que é o fractal maior? Quando eu tiro o zoom do gráfico e tem uma compreensão geral de como está o comportamento macro. E a gente consegue ver aqui uma claríssima tendência de baixa. E aqui vai um primeiro ponto que eu converso muito com os meus mentorados. Poxa, Meramato, mas aqui, quando você tomou essa operação, a gente não estava vendo uma possível reversão altista? Eu concordo com você, mas também eu reforço e eu quero que você estude isso dentro das suas análises. A gente vê muito pivô de alta dentro de tendência de baixa. É muito comum, pessoal, você olhar esse tipo de movimento. Dentro de uma tendência macro de baixa, como é o caso de Braskem, você vê o papel disparando 12%, você vê o papel disparando mais 12% em 4 dias, e nesse último rally, o papel desde o seu fundo até sua marcação máxima subiu 30% em 8 dias. O que isso significa? E quando você olha esse padrão, você olha assim, olha, isso aqui é uma reversão de tendência. É por isso que eu recomendo fortemente que você tire o zoom do gráfico e olhe qual é o contexto macro. E para que você não fique perdido analisando exatamente isso aqui que eu estou te mostrando agora, que é um gráfico vazio, eu quero que você coloque médias móveis nos seus gráficos. Porque a média móvel, ela nada mais, nada menos que um rastreador de uma tendência. E eu tenho um setup, junto com os meus alunos, que nós colocamos aqui praticamente 4 médias móveis. Uma média móvel de 9, uma de 20, uma de 80 ou 50 e a média móvel de 200 períodos. E eu adoro um padrão operacional também, que é a rejeição da média intermediária. O que eu quero te dizer aqui? Sempre que eu estou vendo esse comportamento técnico acompanhado de uma média móvel de 80 ou 50, pode ser 40 também. Para isso, você precisa colocar o gráfico na sua tela, plotar a melhor média móvel e balizar. Nesse caso aqui, o que a gente tem de exemplo? Né? A gente tem de exemplo aqui que a Braskem, essa empresa, ela se comporta muito bem com a média móvel de 80. Note que aqui na média móvel de 80 no passado, lá no dia 28 de janeiro, em meados da última semana de janeiro, ela rejeitou a média móvel de 80. Depois ela veio próxima à média móvel de 80 aqui em abril. Depois ela veio romper a média móvel de 80 e não conseguiu aqui no mês 5 também. Tivemos aqui no final do mês 4 e depois quase no final do mês 5. E depois aqui que foi a oportunidade da nossa operação, que é a rejeição da média móvel de 80. Então eu tomei esse trade junto com os meus alunos aqui no dia 1º de setembro. Por conta desse candle aqui rejeitando a média móvel de 80. Aqui nós iniciamos a nossa primeira entrada dentro do mercado.
Mas por que a gente fez duas operações? Porque dentro do mercado, dentro das nossas salas, nós operamos opções. E as opções elas têm um prazo de vencimento. As opções elas expiram em certos dias úteis. Então você vai achar opções que expiram em 5 dias, 10 dias, 30 dias ou até mesmo mais de 60 dias. E nós optamos aqui por uma primeira entrada em uma opção que estava ali perto de 17 dias úteis. E nós assim fizemos. Pegamos nosso padrão técnico e por que eu estou te falando que isso confunde muito? Porque vários dos meus alunos estavam olhando da seguinte forma: olha, Meramato, aqui é um padrão comprador. Porque a média móvel de 80 foi superada. E eu conheço colegas que tomaram o trade aqui nessa barra que eu estou passando o mouse. E olha como rapidamente a tendência principal entrou em vigor. Ou seja, pessoal, se você é um iniciante dentro do mercado, prefira operar a favor da tendência. Eu acho que você vai ter muito mais assertividade, mais tranquilidade para operar. E aqui foi um trade, na minha visão, o famoso café com leite, seguindo a tendência. Eu só esperei o melhor ponto de entrada para seguir a tendência que, vamos tirar aqui o zoom de novo, desde 2021 é de baixa a tendência. Então, para mim, é muito mais fácil compreender qual é o melhor momento de entrar a favor de uma tendência. Voltando aqui para o nosso trade, a gente fez essa entrada no dia 1º de setembro. E olha aqui que outro ponto interessante, por que eu adoro operar opções. Agora você sabe qual que é a técnica que eu utilizei, agora eu quero que você reflita aqui comigo por que eu uso opções e me especializei ao longo de vários anos, vai fazer aí, eu espero fazer uma década de mercado em breve, ano que vem eu vou estar completando uma década, e por que eu adoro estudar opções e utilizá-las? Porque eu posso dimensionar o meu stop de forma financeira. Eu posso operar com menos dinheiro, com lotes cada vez maiores, dependendo do meu size, e eu não preciso colocar stop, porque o próprio stop é o meu capital empregado. Olha quem fez a mesma operação que eu aqui dentro de Braskem, mas vendendo a ação, entrando short. Provavelmente, essa pessoa pode ter colocado um stop aqui. Vamos colocar um gráfico limpo? Olha aqui, pessoal. Provavelmente, ele colocou um stop nessa linha amarela que eu estou colocando para vocês. Olha como o preço evolui, como o preço evoluiu a favor dele, e olha o que o mercado traiçoeiro fez. Foi lá estopar ele. Depois que ele foi estopado, foi que o mercado começou a andar na direção que ele queria. Olha que interessante isso. Como nós estávamos em opções, a gente não se preocupou, porque a gente já dimensionou o nosso lote. E eu vi esse movimento acontecendo. Quando eu vi, eu falei, poxa, eu acho que essa operação não vai dar certo. Mas, como eu estava a favor da tendência, entrei numa rejeição de média, eu já tinha dimensionado o meu racional e dimensionado o meu tamanho. Então, dessa forma, esse stop aqui, que ativou muita gente que entrou vendida, foi só uma captura aqui do mercado. E aqui deixa muita gente frustrada, porque muita gente fica, poxa, é só eu entrar que passa poucos dias o mercado vai lá buscar o meu stop. Isso não acontece com quem opera opções. É por isso que o nosso stop em opções é o stop no tempo. Se ela vencesse, se essa opção vencesse e o preço tivesse feito isso aqui para cima, sem problema. É uma operação que a gente arriscou um percentual do capital de acordo com a nossa gestão. Então, o que aconteceu aqui na nossa primeira entrada? Note que o mercado não foi muito generoso com a gente. O mercado lateralizou, deu uma estopada aqui em quem entrou vendido e lateralizou. Então, o que nós fizemos? Eu encerrei essa operação com a turma com 12% de lucro. É um lucro, 12% é pouco? Não. Aqui você bateu, praticamente você fez a taxa Selic brasileira você fez a taxa Selic em 20 dias. Essa operação, se eu não me engano, durou 17 dias de duração. A gente encerrou com 12,5%. Mas eu renovei essa entrada com os alunos no dia 18, onde eu mandei uma nova operação com mais tempo de vencimento. Por quê? Ainda nós estávamos acreditando na tendência de baixa. E nós compramos esse padrão aqui. Ou seja, nós estávamos certos no racional, entramos numa operação, o time não nos ajudou e a gente renovou essa operação. Até que essa operação foi para onde? Cumpriu os nossos alvos, que eram aqui nesse suporte. Então, na sexta-feira, eu saí com os meus alunos aqui, depois do atingimento dessa região de suporte. Então, nós recomendamos no dia 18 e lá no dia de sexta-feira,
nós saímos com 158% de lucro nessa operação. Então note, pessoal, quais são as reflexões que a gente tira aqui? Operar opções te dá muito mais mobilidade de você pensar, e operar opções te dá mais clareza, mais tranquilidade. Então a gente não precisa ficar aqui todo o tempo na frente da tela, olhando o gráfico, olhando o gráfico. Você pode tomar suas atitudes uma vez por dia, gastando 15 minutos. E esse é o nosso principal propósito, isso que eu gosto de passar para os nossos alunos. Para ganhar dinheiro no mercado, você não precisa ficar igual um maluco na tela. E outro ponto, operar opções te dá várias vantagens. Por quê? Vamos supor aqui que quem quisesse operar esse movimento de Braskem, quisesse aqui operar com um lote de 100 ações. Então ele venderia Braskem a R$ 7,00. Ele gastaria R$ 702 para montar uma posição vendida. Já em opções, a nossa opção que nós compramos foi essa aqui, ó, saindo a 51 centavos. Ou seja, com R$ 51,00, porque o lote mínimo são 100 opções, com R$ 51,00 você teria montado uma posição com 100 opções. Ou seja, opções também é muito mais agradável para quem tem um capital reduzido. Para você que está começando a jornada, é muito melhor. Então tome como nota isso e, por fim, seja resiliente nas suas operações. Claro, o mercado nem sempre vai ser agradável com você. O mercado nem sempre vai na sua direção. Talvez se essa operação tivesse aqui ido contra, ou seja, Braskem subido, a gente teria perdido o capital dentro de um gerenciamento. E é isso que eu quero deixar também muito claro com você. Você não vai acertar a mão dentro de uma única operação. É uma sequência de operações que vai dar resultado para você. Nesse caso, a gente acumulou aqui 12% de vitória em uma operação e mais 158 em outra operação. Mas poderia muito bem ter dado errado. E isso eu faço questão de te falar. Porque é muito fácil a gente ficar compartilhando vitórias, vitórias, vitórias. Mas eu quero deixar aqui com você o aprendizado de por que usar opções e também colocar aqui uma pitada de viés técnico no que você pode utilizar dentro dos seus trades. Vai fazer uma operação? Tire o zoom do gráfico, dê uma olhada no comportamento das médias, replica as minhas médias. Claro, você precisa de um entendimento mais profundo para entender como eu uso médias com vocês, e eu posso até fazer essa aula aqui. Eu quero que você deixe no comentário se faz sentido fazer essa aula de médias aqui com você e se isso vai te agregar. E se esse vídeo te agregou até aqui também, deixa o seu like, compartilha com seu amigo e deixa aqui também um comentário, além de se inscrever no canal. E se você também, por fim, quiser fazer parte dos nossos programas e acelerar os seus resultados, o link vai estar aqui na descrição. Um forte abraço e eu te vejo na próxima.